Publicado por Marcelo Freitas, Rio de Janeiro, agosto de 2026. Ribot foi um lendário cavalo de corrida puro sangue inglês, nascido em 1952 e criado pelo famoso criador Federico Tezio. Ele é amplamente considerado um dos maiores e mais perfeitos cavalos de corrida de todos os tempos, por ter vencido todas as suas 16 participações nas pistas sem sofrer nenhuma derrota. Ele também foi considerado o cavalo do século XX. Ribot venceu suas 16 corridas em 3 países diferentes: Itália, França e Grã-Bretanha. Conquistou o prestigioso Prix de l'Arc de Triomphe, o Grande Prêmio Arco do Triunfo, nos anos de 1955 e 1956. Além de ganhar também o King George VI e Queen Elizabeth Stakes em Ascot. Ribot recebeu seu nome de batismo pelo seu criador Federico Tezio, em homenagem ao pintor francês Théodule Armand Ribot. Ribot nasceu no dia 27 de fevereiro de 1952 no English National Stud em Newmarket e morreu na Derby Dam Farm, Lexington, Kentucky, em 17 de abril de 1972. Ele era um filho de Tenerane e Romanella por El Greco, uma linhagem toda italiana, porém Ribot nasceu na Inglaterra. Seu criador, Federico Tezio, foi considerado mago do crossbreeding, tendo elaborado, entre outros cruzamentos, o que gerou o super craque Nearco. Tezio, que assistiu o sucesso de Nearco, morreu antes da campanha de Ribot. Sua brilhante trajetória nas pistas foi iniciada no dia 4 de julho de 1954, no Prêmio Tramuchil, na distância de 1.000 metros, em Milão, e foi encerrada com a segunda vitória no Arco do Triunfo, em 2.400 metros em Longchamp, em Paris, no dia 7 de outubro de 1956, totalizando 16 apresentações e 16 vitórias. Somando 106.515 libras acumuladas, ultrapassando a maior soma europeia até então de tantieme. Todas as suas vitórias foram obtidas com facilidade, sem ser inteiramente exigido, exceto a terceira, no Grand Criterium em 1.500 metros, no dia 24 de outubro de 1954, em Milão, por apenas cabeça à frente do cavalo, Gayou, um brilhante potro de 2 anos. Foram 12 apresentações em Milão, uma em Pisa, 2 em Paris e uma em Ascot, esta no King George and Queen Elizabeth Stakes em 2.400 metros. Um mês antes dessa sua corrida na Inglaterra, vencer o Gran Prêmio de Milão em 3.000 metros. Como todo super cavalo, Ribot sofreu certo tipo de crítica pela desvalorização daqueles que iam perdendo para ele. Mas, ao vencer pela segunda vez o arco, dúvidas e ilusões desapareceram depois de consagradora apresentação, levando os mais impressionados a considerá-lo não igualável ainda dentro do século. Era 1956, faltavam ainda 44 anos para o encerramento do século e esse assunto já era irresistível. Uma tal supremacia, como a mostrada por Ribot na prova, sobre o cavalo europeu e indiretamente que seja, também sobre o norte-americano, nunca havia sido vista tão claramente. Dos Estados Unidos, competiram um cavalo de 3 anos, Career Boy, primeiro no Free Handicap e os 5 anos, Fisherman, vencedor do Washington DC, ambos filhos de Phalanx. Após encerrar sua campanha invicta, Ribot atuou como garanhão reprodutor de enorme sucesso na Europa e nos Estados Unidos. Produziu vários campeões clássicos que influenciaram o turf mundial e ostentam linhagens de grande valor genético até hoje. Principais filhos de Ribot na Europa: Ragusa, vencedor do Irish Derby, do King George VI e Queen Elizabeth Stakes, assim como o pai e também o St. Leger Stakes. Outro filho de sucesso na Europa foi o cavalo, Mourvedre, campeão do Prix de l'Arc de Triomphe, o Grande Prêmio Arco do Triunfo de 1961. Outro filho craque foi o Prince Royal, também vencedor do Grande Prêmio Arco do Triunfo, vencendo em 1964, repetindo o feito histórico de seu pai. E ainda os 2 craques, Ribocco e Ribeiro, irmãos próprios que venceram, consecutivamente, o Irish Derby e o St. Leger. Ribocco em 1967 e Ribeiro em 1968. Nos Estados Unidos, seus filhos consagrados foram Tom Rolfe, vencedor do Preakness Stakes de 1965 e eleito o melhor cavalo de 3 anos de sua geração. Ele deu continuidade à linhagem direta de Ribot ao gerar o campeão, Hoist the Flag. Outro filho bom do Ribot nos Estados Unidos foi o cavalo, Arts and Letters. Ele foi eleito cavalo do ano nos Estados Unidos em 1969, ano em que venceu o tradicional Belmont Stakes. Outro craque filho do Ribot foi o cavalo,
Graustar, um corredor invicto aos 2 anos de idade e considerado um fenômeno das pistas. Teve sua carreira interrompida por uma lesão óssea. Graustar tornou-se um reprodutor altamente influente na criação mundial. Outro grande valor na América, filho do lendário Ribot, foi o cavalo, His Majesty, um irmão próprio de Graustar, que também se destacou como reprodutor de elite nos Estados Unidos, sendo pai de Pleasant Colony. Vencedor do Kentucky Derby, Ribot ainda teve como neto o super craque, o cavalo, Alleged, que foi bicampeão do Grande Prêmio Arco do Triunfo. O legado do cavalo Ribot, para os italianos, vai muito além do esporte, sendo considerado um verdadeiro patrimônio cultural, símbolo de orgulho nacional e pilar da excelência genética do turf mundial. Conhecido na Itália como o super cavalo, ele foi eleito por muitos especialistas como cavalo do século. Esse super craque competiu entre 1954 e 1956, em um período em que a Itália ainda se recuperava dos traumas e da destruição da Segunda Guerra Mundial. Suas vitórias esmagadoras e incontestáveis em pistas estrangeiras ajudaram a restaurar a autoestima do povo italiano. Ele se tornou um herói popular, comparado a lendas do esporte humano como o ciclista Gino Bartali ou o piloto Tazio Nuvolari. Ribot venceu desde provas curtas de velocidade em 1.000 metros até corridas de longa distância e resistência em 3.000 metros. Nas suas provas mais importantes, na França e na Inglaterra, ele derrotou os melhores cavalos do planeta. Ribot é considerado a obra-prima definitiva de Federico Tesio, o maior criador de cavalos da história da Itália e um dos maiores do mundo. Tesio aplicava princípios genéticos rigorosos em seu aras, Dormelo ou Giata. Embora Tesio tenha morrido poucos meses antes da estreia de Ribot nas pistas, o cavalo provou que as teorias de cruzamento italianas eram superiores às grandes potências tradicionais do turf, como Inglaterra e França. Após se aposentar, seu valor era tão incomensurável que o governo italiano tratava informalmente como um patrimônio nacional de exportação proibida. Quando finalmente foi arrendado para um aras nos Estados Unidos, a Derby Dam Farm, por uma cifra recorde na época, 1,35 milhões de dólares. Seu temperamento acabou se tornando tão agressivo e instável que ficou perigoso transportá-lo de volta em navios ou aviões, fazendo com que ele permanecesse na América até sua morte. No exterior, ele estendeu a influência da criação ao gerar dezenas de campeões mundiais. Até os dias de hoje, a figura de Ribot é celebrada na Itália por meios de prêmios institucionais, eventos organizados pelo Clube Cavallo Itália e estátuas nos principais hipódromos do país, como no San Siro, em Milão. Ele foi um cavalo incrível e fenomenal que nunca conheceu derrota. Ele estará para sempre em nossas mentes e corações. Ele jamais será esquecido. Ele permanece na memória coletiva como sinônimo italiano de invencibilidade.